Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Marcones Nunes e neste vídeo eu vou continuar uma série de vídeos sobre a administração do OpenShift. Hoje você vai aprender a executar comandos no OpenShift utilizando a CLI, comando OC. Você também vai aprender as duas formas de criar uma aplicação e buildar com o código-fonte da aplicação direto do GitHub. No primeiro vídeo eu ensino como instalar o CodeRiad e se você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Também deve aparecer algum card aí com a indicação dele, ou no finalzinho desse vídeo deve aparecer também a indicação para você assistir esse primeiro vídeo aí dessa série. Tem uma playlist preparada para isso. Bom, aproveitando a deixa, eu vou te pedir um grande favorzão para você dar um like aí no nosso vídeo, também se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo novo que vai acontecer aqui no canal, né, daquilo que nós estamos aí preparando dentro desse conteúdo. Bacana? Bom, mãos à obra. Então, na administração do OpenShift você vai poder administrar utilizando aqui a interface web ou no caso deste vídeo aqui, nós vamos aprender com a CLI, utilizando o comando OC. Tá? Algumas atividades, elas também poderão ser executadas utilizando o kubectl. Então, se você já tem familiaridade lá com o kubectl, né, já tem algum conhecimento do cluster do Kubernetes, então você vai conseguir fazer boa parte das atividades aqui também dentro do OpenShift. O comando OC ele te ajuda a você desenvolver, né, você poder construir, implantar, executar aqui as aplicações tanto no cluster OpenShift como no cluster Kubernetes. Tá? Ele também inclui comandos que servem para administrar, para gerenciar o cluster e a gente utiliza então junto do comando OC a opção ou subcomando ADM. Bacana? Bom, só para a gente ter uma noção, começando aqui, se eu digitar o comando OC e der Enter, ele então vai me trazer as principais funcionalidades aqui dele, não são todas, realmente uma ajuda rápida. Então, ó, você login, o cluster, tá? A primeira ação é a gente precisa de um usuário, tá? No finalzinho da instalação do nosso CRC, ele apresentou o usuário developer com a senha developer ou então o usuário QAdmin e ele deixou lá a senha para a gente se autenticar com este usuário. Bacana? Bom, vai ter vídeo futuro aí que eu vou também mostrar como administrar usuários, como você criar contas, adicionar provider de autenticação, mas isso é para o futuro. Então vamos lá. OC New Project, exatamente para criar um novo projeto. OC New App, esse aqui nós vamos trabalhar com ele até o finalzinho aí. OC Logs, verificar o log, tá? Tanto a parte do log de uma build como a parte do log de um deployment. Então vamos verificar isso mais à frente. OC Status, ele traz uma saída rápida do comando. Quando você está criando alguma aplicação, ele mostra em que passo ele está daquela aplicação, se está na parte da build, do deployment, ou já está subindo o container. O OCRSH ele é muito próximo do que você faria com o comando docexec ou podmanexec para executar uma ação dentro do container e acessar ele, como por exemplo acessando um /bin/bash. Então o OCRSH ele abre um shell, um terminal aqui conectando diretamente no seu container, tá? E aí você poderia executar comandos de shell ali diretamente na interfacezinha que ele apresenta, beleza? Bom, aqui tem as opções para listar demais itens, aqui a gente vai ver mais à frente. Bom, continuando aqui, a gente tem o comando OC, eu vou listar aqui todos os recursos que ele tem aqui instalado, no caso são todos os resources do Kubernetes e também os resources do OpenShift que foi adicionado OC Get API, a lista é extensa, tá? São vários recursos que foram adicionados. Então, aqui a gente tem a lista o nome, né, do recurso. Aqui a gente tem uma forma curta, né? Então daqui a pouco nós vamos ver como chamar um resource e eu posso utilizar a forma extensa. E quando ele tem a forma simplificada, eu posso utilizar então somente essa forma que talvez seja mais simples. Aqui é o API Group, né, a qual grupo ele pertence da API. Tá? Então aqui determina exatamente qual tipo de acesso, qual a permissão que ele tem. Aqui à frente, se ele tem um namespace ou
ou não, tá? Se ele precisa de um namespace ou não. E no finalzinho eu tenho o kind, que é o objeto que a gente utiliza geralmente na administração de um cluster Kubernetes. A gente consegue criar os itens através do resource, e eu passo então no arquivo declarativo, ou seja, no manifest, eu indico qual kind, né, qual o objeto que eu estou criando ou que eu quero administrar. Então a gente, ao listar aqui os objetos, tá, os resources, nós vamos conseguir então identificar a linha do kind, exatamente indicando qual o tipo de objeto que nós estamos trabalhando. Então ele já traz aqui a configuração que você precisa adicionar, você já sabe qual o kind que você vai utilizar. Então essa é uma lista bem extensa, bacana, a lista realmente é bem grande. Bom, um dos principais comandos que talvez a gente utilize bastante aqui, talvez seja o get, né? O get, ele é seguido do resource. Então a gente viu a lista dos resources, você pode facilmente rodar aqui um get acompanhado aqui do resource, e ele vai então trazer para você alguns detalhes sobre ele. Por exemplo, eu poderia ver os pods que estariam rodando. Acho que na prática aqui eu ainda não tenho nenhum pod nesse namespace que eu estaria trabalhando aqui. Então ele não vai me listar nada, mas vamos fazer assim, OC get, vamos verificar todos os serviços. Então vou fazer assim, OC get all, beleza? E eu vou pedir para ele também fazer isso em todos os namespaces que eu tenho aqui. Então ele vai procurar tudo em todos os namespaces. O que é tudo? Tudo que foi criado aí dentro dos namespaces, todos os resources que estão rodando, que estão funcionando neste momento. Tá? Então aqui ele vai trazer, né, a lista é bem extensa, a gente não vai ter como ficar detalhando cada um deles aqui, mas a gente tem os pods que estão rodando, os containers que estão rodando dentro desses pods, nós temos serviços, nós temos deployment, temos as imagens, temos os templates, então é muita informação que ele trouxe. Mas a ideia do comando get é justamente essa, é trazer, né, ou mostrar ou exibir o recurso propriamente dito. Nós vamos criar, como eu disse, esse é um dos comandos que talvez a gente utilize bastante aqui. Bom, então, outro comando que nós vamos ver aqui é o ocedit. O ocedit, ele serve exatamente para editar um recurso que esteja criado ou que esteja dentro de um outro namespace, eu preciso especificar exatamente. Então, o comando ocedit me permite editar o recurso, e caso esse recurso ele tenha eu altere alguma funcionalidade dele, ele então já aplica isso logo de imediato, assim que eu saio do editor. Tá? Por padrão, ele vai abrir aqui o editor da distribuição que eu estou utilizando, o editor que você colocou ali como padrão da sua distro. No meu exemplo aqui, então, ele vai abrir com um Vim, se eu pedir para editar algum dos recursos que estejam em uso aí. Bom, o próximo comando que nós vamos ver é o ocCreate. Tá? O ocCreate permite então criar alguns recursos aqui dentro, como por exemplo criar um deployment, criar um pod, criar uma aplicação. Tá? Eu vou utilizar um outro meio aqui de criação, tá? Como eu comentei no início do vídeo, falei que vou te ensinar duas formas de subir aqui uma aplicação. Tá? A gente teria essa possibilidade de criar aqui com deployment, mas as duas formas que eu vou te mostrar não tem a ver aqui com o create. Tá? Eu vou criar de uma outra forma e vou mostrar para vocês aqui. Bom, mas aí o ocCreate me permitiria criar pod, criar serviço, criar deployment, criar um namespace, poderia criar uma secret, um config map, são todos recursos, aquela listinha que a gente tem de recursos, boa parte dela você conseguiria criar os itens exatamente utilizando o ocCreate. Bom, para criar aqui uma aplicação, eu preciso ter algum código fonte, né? Bom, então vamos lá. A primeira das duas formas que eu prometi no início do vídeo para criar uma aplicação, então eu vou subir agora uma aplicação, algum serviço, eu vou utilizar então aqui a CLI, tá? Eu não estou falando que essas duas formas são as únicas que você tem para subir, eu vou apenas apresentar duas, tá? Que talvez seja mais prático no dia a dia. Então nós vamos fazer
A primeira, baseada em um template ou baseada no catálogo de imagens aqui do OpenShift, são imagens que são conhecidas como image stream. Essas imagens são imagens S2i, e esse assunto do S2i eu estou preparando um vídeo, sabe? Estou montando aqui uma didática bem bacana para explicar sobre o S2i. Vou gravar esse vídeo, vou lançar ele já aqui no canal, bacana para entender melhor. Então a gente não vai falar muito sobre isso hoje, vamos apenas criar utilizando esse padrão da imagem. Vou mostrar aqui o momento da build na criação dela. Então esse primeiro que nós vamos utilizar, eu vou, só para a gente ter uma noção aqui, ó, se eu passar aqui o cget, o resource é image stream, beleza? Aqui na verdade não vai ter nada dentro desse namespace. Eu vou passar então o namespace OpenShift, que é lá que ele armazena. Então ele trouxe aqui uma lista com várias imagens. Imagens são exatamente as imagens das aplicações, já estão armazenadas. A listinha basicamente é assim, ele vem um nome que é mais fácil de nós acessarmos. Aí ele vem a tag, ou melhor, logo após a frente aqui da imagem, como minha tela está um pouco estendida aqui para facilitar a visualização de vocês, e não está bem organizadinho, mas aqui ele traz o nome, é um nome que facilita a fazer a chamada da imagem. Aí ele tem aonde essa imagem está armazenada. Essas são imagens stream, então elas já estão armazenadas aqui dentro do registro local do OpenShift, tá? Então aqui é o caminho, ó, default route, o caminho, né, onde essa imagem vai estar. E à frente ele vem com a tag é a versão, tá, que a gente utilizaria então para fazer a chamada dessa imagem, tá? Ou seja, dessa imagem, qual versão eu desejo utilizar. Só para a gente observar aqui, eu tinha até feito aqui um filtro usando aqui o HTTP. Então é um exemplo, ó, eu tenho aqui uma imagem HTTP, tá? Ela está armazenada aqui dentro do registro local, tá? E a versão que a gente tem é a 2.4, eu posso chamar HTTP 2.4 ou então .lat, que vai ser a mesma versão. Tranquilo? Em alguns casos, em alguns exemplos aqui, ele vai ter mais de uma versão, como o caso aqui desse SSO SyncSion aqui do OpenShift, Red Hat SyncSion. Ele tem aqui 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Então tem várias versões, aí eu poderia especificar. Tá ok? Bom, então com essa informação aqui da imagem, podemos então criar a nossa primeira aplicação. Eu vou fazer para isso, criando aqui um projeto, OC New Project. Vamos criar aqui um projeto, deixa eu dar um nome aqui amigável para ele. Bom, eu vou chamar de dev, tá? Poderia ser qualquer nome do projeto. A ideia é que esse projeto dentro do OpenShift é o que a gente chama no Kubernetes de namespace, é a mesma coisa, tá? Só que aqui ele tem, como ele tem alguns recursos a mais dentro do OpenShift, então a gente chama de projeto porque eu consigo gerenciar algo a mais do que um simples namespace, tá? Um simples não, namespace não é simples, tá? Mas vamos lá. OC New Project Dev, então estou criando um projeto. Quando eu termino de criar o projeto, observe que ele já me dá aqui uma dica. Você pode utilizar o OC New App, aí eu passo qual a imagem stream, aí tem o til, e aí eu passo o GitHub, né? Ou seja, o meu código da minha aplicação, no caso a linguagem aqui. Em alguns casos, talvez você nem precise passar a imagem, simplesmente passando a sua aplicação, tá? O OpenShift ele consegue identificar qual a imagem stream que ele vai usar. Quando você já sabe, é mais prático, você já passa, né? E evita um processamento a mais aí, tá bom? Mas em alguns detalhes, de repente você não sabe exatamente, né? Pode rodar direto aí que ele deve encontrar então a imagem stream que ele vai usar. Aqui no caso deste exemplo, né, ele utilizaria então o Ruby, apontando lá para um GitHub, trazendo o código fonte. Tá? Isso que ele vai fazer a build, depois ele faz o deployment e aí sobe os containers. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo usando o kubectl. Como eu disse no início, você pode usar o OC ou em algumas atividades você vai poder usar o kubectl. Do jeitinho que eu fiz ali, por exemplo, o cget, o create e tal, eu não mostrei, mas a gente poderia usar, né, o kubectl, tá? Então, o kubectl namespace, aí ele vai me trazer aqui a lista de todos os namespace, né? Se a gente passar aqui, o cget
ES, de image stream, né? A forma simplificada ficaria somente ES. Então, a gente teria como criar a partir do kubectl ou administrar. Então, ele está dando um exemplo, criando também uma aplicação, OC, Create, Deployment, Hello. Ele não está dizendo que você tem que fazer isso. Na verdade, para você criar uma aplicação, tem duas formas, dois exemplos. Tá? Eu vou criar, então, uma utilizando aqui o OC new app. Tá? E aí eu vou passar aqui, eu vou criar uma aplicação, eu até deixei ela salva aqui, usando então o PHP. Tá? Na listagem aqui, se a gente procurar, nós vamos encontrar aqui o PHP, a última versão que ele tem aqui é a 7.3, que é a latest, e também tem a 7.2. Tá? Então, como eu não especifiquei aqui a versão, ele vai trazer a 7.3, que é a última, ou a latest. Então, aí eu passei aqui o till, indicando que essa imagem stream vai fazer a build dessa aplicação. Tá? Isso aqui é só uma página PHP que eu tenho lá no Git, e ela só escreve lá uma páginazinha simples de PHP mostrando o endereço, o endereço IP do container. Tá? E aqui na frente o nome dessa minha imagem ou dessa minha aplicação dentro aqui do meu projeto. Tá, ok? Então, dentro desse projeto que nós criamos chamado dev, eu vou subir essa aplicação. Vamos dar enter aqui, vamos ver o que acontece. Ele dá uma saída, né, do comando e tal. Nesse momento ele está fazendo a build. Então ele até traz uma linha do que nós devemos fazer logo em seguida. Ó. Eu vou fazer aqui um OC logs build, vamos aguardar a build concluir. Eu vou passar o "-f", que é justamente para ele continuar, né, à medida que ele vai recebendo aqui as novas informações na tela e vai atualizando, assim como a gente faz com tail "-f" lá no Linux. Então, ó, OC logs "-f", e aqui ele já está fazendo o clone daquele meu projetozinho ali, que eu coloquei lá no Git. Tá? Então está lá as informações. Assim que ele terminar aqui, ó, ele já está gerando aqui a imagem. Esse é o procedimento da build. Ele baixa o código fonte, ele pega a minha imagem stream aqui do PHP, coloca o que ele baixou do Git dentro do diretório correto lá da minha imagem stream, no caso aqui do PHP, tá? Dá as permissões necessárias devidas ali, e no final ele gera uma imagem. E essa imagem também conhecida como imagem stream, ela vai ficar dentro do meu projeto. Tá? Teve uma hora aqui que eu rodei um get image stream e não tinha nada, até porque esse projeto nós acabamos de criar. Então ali, ó, ele gerou a imagem, está fazendo push. Esse push ele faz para dentro desse registro interno, tá? Não é um registro fora, é dentro da máquina. Ele terminou então o procedimento aqui da minha build. O próximo passo, quando ele termina a build, ele vai começar o deployment. Tá? Então a gente poderia rodar aqui um OC-get all, só para identificar. Ele já começou a criar aqui, né? Ó, já terminou aqui a build, está completa. E ele tem vários itens que ele criou, já vamos falar sobre eles, mas ele está aqui com o deployment. Então vamos ver o C logs "-f", aí vou passar aqui o deployment, vamos ver aí se ele já começou a carregar, na verdade já concluiu, né? Já mostrou aqui o command line http -d foreground, ou seja, a última linha lá do Apache. Então esse meu PHP, essa imagem que eu estou baixando, está com o PHP instalado no Apache. Tá, então ele já subiu. Se eu rodar aqui, posso dar um Ctrl C para cancelar esse log. Se eu rodar aqui um OC get all, vamos ver como é que está aqui. Bom, então já tenho aqui um pod rodando. Esse pod tem um container, beleza? Um container dentro dele e já está em run, né? Então já está funcionando. Então ele já terminou. Olha só o que o procedimento do new app ali apontando para a image stream ele fez. Ele então criou um deployment, ok? Melhor, antes do deployment ele criou uma build, uma imagem e armazenou aqui embaixo, ó, no image stream, uma imagem que está local. Aqui eu tenho o endereço dessa imagem, tá? Poderia usar essa imagem para fazer a escala aqui dos containers, né? Subir mais containers, já que a imagem é local, então isso se torna bem mais rápido. Beleza? Esse foi o procedimento da build. Eu tenho aqui também, depois da build, aí sim, aí ele fez o deployment. O deployment é o que é responsável em subir o container e ele cria a réplica set, né? Então ele é o que vai gerenciar as partes de configuração, é nele que eu faço a chamada das configurações, é nele que eu aplico, né, o controle das réplicas, tá? Então eu não tenho um arquivo de réplica separado. Hoje ele fica controlado por um serviço. Aqui embaixo ele diz, né, o réplica set, mas
é o deployment que eu configuro. Então, ele criou aqui dizendo que tem uma réplica, realmente tem uma réplica, tá? Se eu quero controlar as réplicas, eu abro o deployment e consigo. Bom, o procedimento da build também, ele tem 2 serviços aqui que ele gerou, né, com as configurações, toda a parte da build. E o outro item que ele criou aqui foi um serviço. O serviço é o que me permite acessar esse container utilizando então o endereço e utilizando um nome, né? E aí ele tem aqui algumas formas de acessar, né? Na verdade, ele abriu aqui um serviço do tipo Cluster IP, ele me dá aqui o endereço dentro da minha rede, aqui dos meus containers, e aqui são as portas que ele abriu dessa minha aplicação PHP. Ok? Bom, aqui o serviço, a gente tem pelo menos 4 tipos de serviço. Tem o serviço Cluster IP, que é esse padrão aqui, que a comunicação é só entre as máquinas do cluster, né? Então só entre os containers, né? Não tem essa comunicação externa. Para ter a comunicação externa eu precisaria usar um outro método. Aí a gente tem um serviço que nós vamos ver daqui a pouco, o router, temos o ingress, né, que permite que a gente tenha acesso diretamente aos containers usando esse roteamento, esse balanceamento. Tá? Bom, esse é o primeiro formato, o Cluster IP. A gente teria o Node Port. O Node Port ele cria o endereço aqui do Cluster IP, mas ele também abre uma porta em cada nó do nosso cluster. Então ele tem a porta do container e ele tem uma porta no nó, e aí utilizando o NetFilter as regras faz com que tudo que a requisição que chega na porta do Node Port ou na porta do nó, ele então redireciona para a porta correta, que é a porta do serviço, a porta do container. Então ele faz o redirecionamento direto lá para o container. Tá? Então o Node Port seria o segundo modo. O terceiro modo é o Load Balance. O Load Balance ele é um Node Port, tem a mesma ideia do Node Port, abre uma porta em cada nó e tal. A diferença é que ele depende de um serviço externo, né, que entregue para ele um IP externo. Geralmente os provedores aí de nuvem, ele tem esse serviço que é possível fazer a instalação e ele entregar aqui um endereço válido, um endereço externo. E aí quando eu chego nesse endereço externo, o balanceador, esse serviço Load Balance, ele redireciona então para o meu IP do meu container na porta correta lá do serviço. Tá? Bom, existe um projeto aí que você poderia rodar para ter essa configuração do external IP usando o Load Balance, que é o Metal LB. Eu gosto muito desse projeto, né? Rodo dentro de alguns ambientes, beleza? Bom, e o quarto ele é mais novo, tá? Foi implementado recente. Ele permite que eu tenha um endereço externo, então eu uso aqui um externo IP. Esse externo IP, na verdade, eu posso colocar aqui apontando para um servidor de nome usando o CNAME. Então eu aponto, dou um nome para ele. A gente tem até isso rodando aqui. Deixa eu rodar aqui um kubectl get all no namespace default. Dentro do namespace default eu tenho aqui o external name, né? Eu falei external IP, desculpem, external name é o quarto tipo de serviço. E observe que ele está apontando para um nome externo, ou seja, um nome que está configurado na máquina, apontando então para esse endereço lá para kubernetes.default.svc cluster.local. Esse é o endereço do cluster, né? Então ele aponta. Ou eu apontaria para um CNAME, para um servidor DNS fora aí do ambiente, tá bom? Bom, não é bem um alvo aqui do nosso treinamento, a gente vê mais à frente essa questão dos tipos aqui, mas eu só falei para a gente ter essa noção. Então ele criou todos esses itens, tá? Para conseguir acessar minha aplicação, o OpenShift me permite então criar um router, que é uma forma de acesso direto ao meu container, né? Então ele usa um ingress, né? Só que a gente tem a configuração do ingress separado, poderia usar o ingress com o Nginx, né? Poderia usar com o Traffic, né? Então existem vários projetos aí que eu poderia configurar usando o meu balanceador de hardware que eu tenho na rede, né? Então, na verdade, você poderia usar qualquer meio de roteamento até o seu container, trazendo ele até aqui usando o método ingress. Aqui dentro então a gente tem o router, tá? Ele não listou o router porque realmente ele não criou. Mas vamos lá, para criar um router simples, eu vou limpar aqui a tela, tá? Vou usar aqui um clear, vou limpar a tela, OC expose, e aí eu vou expor exatamente quem? O meu serviço,
tá? Vou expor o serviço. Deixa eu só dar um OCGET SVC. SVC é a forma simplificada de serviço, tá? Então aqui ele vai me listar apenas o serviço. Anterior aqui eu rodei um OCGET all, ele trouxe tudo, e agora eu simplifiquei. Bom, então se eu rodar aqui um OC expose SVC ou serviço, tanto faz, tá? Você pode colocar service ou SVC, e aí o nome do nosso service, no meu caso aqui Scale, tá? Ele então criou o router, criou uma rota para mim, tá? Se eu rodar aqui de novo o OCGET, se eu rodar o OCGET all, ele vai me listar tudo de novo, tá? E aqui eu tenho um router que foi criado já com o endereço do meu cluster. Tá? Na instalação do CRC eu falei, né, a respeito de um wildcard que você precisa, exatamente por isso, ó, wildcard app -crc.test, então ele criou aqui, ó, scaling dev. O que é isso aqui? Scaling é o nome da minha aplicação, dev é o nome do meu namespace, do meu projeto, e -crc.test, esse aqui é o wildcard da minha rede, desse meu cluster. Bacana? Bom, então, se eu rodar aqui um OCGET router somente, né, para facilitar aí, então, OCGET router, né, só host, não tem UR não. Então ele me mostra aqui o caminho, e significa que se eu rodar um OCGET, né, está até salvo aqui, deixa eu copiar aqui, se eu fizer um acesso usando o seu URL nesse meu serviço, ele então me traz lá a paginazinha PHP, né, e aqui o código, tá? Se eu acessar com um navegador, ele me mostraria apenas a saída PHP aqui, que é o endereço IP da máquina. Bacana? Ou seja, da máquina não, desculpe, do meu container. Certinho? Bom, então esse foi o primeiro método usando a imagem stream. Bom, continuando, eu vou fazer aqui o segundo método que eu passei para vocês, que é criando uma aplicação, só que agora eu vou fazer baseado não em uma imagem stream, eu vou fazer baseado em uma imagem de container. Então ele não vai ter aquele procedimento da build, né, de copiar um código fonte e tal, ele simplesmente vai executar como se eu estivesse rodando um Podman Run ou então um Docker Run. Esse é o procedimento em que eu aponto diretamente para uma imagem, tá? É bem simples, eu vou criar aqui um novo projeto. Vamos criar aqui um novo projeto. Eu vou chamá-lo de dev. Eu vou colocar um edzinho no final para diferenciar do primeiro projeto que eu fiz, que foi apenas dev, né? Então eu crio esse segundo projeto, tá? Aqui novamente ele me dá aqui a ideia de como criar. Aí nós vamos fazer assim, OC new app, tá? Eu já deixei até salvo aqui a linha, ó, OC doc image, vou passar o MySQL, a versão mais atual, tá, que eu tenho ali, OC aqui o menos name, MySQL, aí vou passar aqui o usuário, né, o usuário que eu estou criando um usuário chamado user1, a senha para ele, user pass, o banco de dados, a base vai ser o testdb e o acesso como root vai ser root pass. Bacana? Bom, então a gente cria dessa forma. Ó, veja que ele criou, não tem o procedimento de build, tá? Ele criou aqui, ó, ele criou a imagem stream, MySQL, né, com essa nova, com as informações aqui que foram passadas. Então ele cria a imagem local, criou um serviço, criou o deployment. Tá? Então se a gente rodar aqui um OCGET all dentro desse projeto, nós vamos ver exatamente isso. Ó. O pod já está rodando, então o MySQL aqui já está rodando. Ele criou o serviço, também do tipo cluster IP, criou aqui o deployment, criou o replica set, criou a imagem stream, tá? Bom, aqui no finalzinho ele falou para a gente executar o expose, que é para abrir, criar a rota, né, para que eu consiga acessar também de fora, beleza? Então vamos fazer assim, OCGET, tá aí, ó, ele então criou a rota, OCGET router, a gente consegue ver essa rota, tá ali o endereço, a gente conseguiria então ter acesso. Eu mostrei também para vocês um comando, o CRSH, só que a gente não fez o teste, né? Então, deixa eu passar aqui, ó, o CRSH, aí eu passo aqui o pod do MySQL e a gente acessa o serviço, né? Então, acessa o nosso container. Então, aqui eu estou dentro do container.
tá? Eu vou sair dele aqui só para a gente rodar aqui o OC logs -F, porque ele ainda está rodando aqui o script, né? Ele vai ainda rodar aquela inicialização, né? O Initialization Security, tá? E assim que ele concluir é que a gente consegue ter acesso ao banco, né? Conseguiria então ter acesso ali com o usuário ou com o root. Eu vou até verificar, vamos ver se ele deu um restart no nosso container. OC get pods. Não, ela não teve nenhum restart no container, tá? Então eu vou tentar acessar aqui OC rsh, vou passar aqui o nosso container, MySQL menos o root, vou tentar acessar como root, depois a gente tenta verificar se o usuário já foi criado. Menos root, e aí a senha eu coloquei lá como root pass. Beleza, ó, acessou, show databases, devia ter coisa errada ali, né? Deixa eu corrigir aqui, show database, ponto e vírgula, tá lá teste DB, não tem nada, não tem base, né, ainda, não tem tabela, na verdade tem só a base aqui, não tem tabela, ok. Bom, vou sair, deixa eu tentar entrar aqui com o usuário MySQL menos o user1 menos p user pass teste db. Beleza, acessei com o usuário. Então aí se eu rodar aqui o show database, ele só tem, aí eu poderia agora importar, né, o MySQL, pegar um dump de SQL, jogar aqui e tal, teria todo o serviço. Tranquilo, pessoal, então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá aquela força, compartilha, né, com seus amigos. Tá? A ideia desse canal aqui é realmente a gente ajudar. Tá? E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Deixa eu ficar ciente aí da sua dúvida para eu poder, junto contigo, a gente resolver. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!